Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui a sequência daquele texto, a importância do diálogo nos relacionamentos. Como eu disse que ele era um texto longo, eu ia dividir em duas partes. Esta parte vai falar sobre algumas técnicas que podem facilitar a comunicação entre as pessoas. Texto que foi publicado no site www.psicologo.com.br. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Veja a seguir como melhorar o diálogo no relacionamento em alguns passos simples. Primeiro, faça terapia de casal. Aí no caso de ser um relacionamento amoroso, afetivo, certo? A terapia de casal oferece um espaço seguro e cooperativo para que casais compartilhem seus desejos e desabafos mais íntimos. A mediação de um profissional facilita a conversa sobre assuntos delicados que podem machucar se o diálogo for feito sem o devido cuidado. Algumas pessoas se sentem acuadas quando o assunto é terapia de casal, porque acreditam ser coisa de gente muito problemática ou têm vergonha de comentar intimidades da vida a dois. Entretanto, o psicólogo responsável por essa modalidade psicoterapêutica é competente e compreende as limitações de cada paciente. O medo de falar sobre determinados assuntos é uma motivação a mais para procurá-lo. Na verdade, posso dizer da minha experiência com terapia de casal, eu adaptei um pouco ao que é normalmente a técnica realizada, né, por outros terapeutas, justamente porque eu percebo, claro que isso também seria um conteúdo a ser trabalhado em terapia, mas eu percebo que alguns casais não conseguem falar tudo um na frente do outro, né? E aqueles temas que são mais delicados, muitas vezes, não são tão abordados dentro da terapia. Então, eu instituí uma forma diferente de conversar, que é, eu converso uma semana individualmente com cada um, né, dos membros do casal, e na semana seguinte a gente junta e aí sim a gente faz terapia de casal, onde de alguma maneira a gente vai tentar abordar aqueles assuntos que foram falados de maneira individual, né? Obviamente que aquilo que é falado de maneira individual tem que fazer parte da terapia de casal para que o problema possa começar a ser resolvido ou pelo menos compreendido de alguma maneira diferente, né? Vamos lá. Segundo, faça uso da comunicação não violenta. A comunicação não violenta tem como princípio o diálogo sincero, respeitoso e correspondente com as necessidades dos participantes de uma conversa. Em outras palavras, comunicar-se de modo não violento é o mesmo que não fazer acusações, não permanecer na defensiva, escutar o outro sem fazer interrupções, estar atento aos sentimentos um do outro e usar a forma mais branda de se expressar. Por exemplo, a pessoa com conhecimento de comunicação não violenta diz: eu me sinto triste quando o seu tom se ergue em nossas conversas, em vez de você é mente fechada, arrogante e redutível. Por mais que as segundas afirmações estejam corretas, este não é o jeito mais apropriado de falar. A pessoa que escuta essas acusações perde o interesse no diálogo não violento e parte para a defesa do seu caráter. Conseguir expressar da melhor forma aquilo que nós estamos pensando a respeito de alguma coisa da relação, qualquer dimensão de relação, é
bastante desafiador, porque por mais que eu possa expressar com sinceridade aquilo que eu estou pensando de uma forma espontânea, mas ao mesmo tempo cuidadosa para que a pessoa não interprete de uma má forma, quando existe algum problema muito sério de comunicação do outro lado, a pessoa pode sim interpretar de qualquer maneira, né? E aí a gente vai ter uma projeção em cima daquilo que o outro fala e distorcendo muitas vezes aquilo que havia a intenção de ser trabalhado de uma forma cuidadosa, né? E então a orientação em termos da comunicação não violenta talvez fosse a mesma orientação que a gente dá para os pais corrigirem, né, algumas situações dos seus filhos, que é corrija o comportamento ou diga como você se sente em relação àquele comportamento e não a pessoa, né? Você é teimoso, você é alguma coisa assim, né? Ou, puxa, eu me sinto triste quando você talvez não abra para uma segunda possibilidade. Estou falando a mesma coisa sem dizer, né? De uma forma mais suave. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que tem grandes bloqueios na comunicação facilmente entra no que nós chamamos de resistência. Então, vai pegar aquele núcleozinho que a gente diz em psicologia, ou, né, como diz o Jung, os complexos, né? O complexo de inferioridade ou as feridas do abandono, da rejeição, né, da traição, da injustiça. A pessoa entra nesse conteúdo, nesse arquétipo, pegando também a linguagem junguiana, e ela entra no processo de resistência, vai querer se defender, vai querer falar, vai querer, ou então não fala nada, né? Não dando ao outro a oportunidade de conhecer o que vai no seu íntimo, né? Então acaba de alguma maneira não havendo o resultado daquilo que seria esperado com esse tipo de comunicação também. Mas vamos lá. Exponha os seus receios ao parceiro. Do que você tem medo quando o assunto é dialogar, da conversa sair do controle, de falar sobre os seus sentimentos mais íntimos, de não saber reagir caso algo seja trazido à tona pela pessoa amada. Deixe os seus receios claros ao parceiro. Compartilhe as suas dificuldades em sustentar uma conversa séria ou sincera, para que o outro compreenda o seu modo de agir. Assim você não passará a impressão errada e ainda descobrirá se o seu cônjuge ou a outra pessoa, né, respeita as suas limitações. Claro que aqui em relacionamentos afetivos isso tem um peso ainda maior, né? Mas do que você tem medo, né? Quando o assunto é dialogar, da conversa sair fora do controle, de falar sobre os seus sentimentos mais íntimos. As mulheres têm na sua constituição psíquica, na sua psicologia, de verdade, isso não é brincadeira, né? Querendo colocar as mulheres lá em cima, mas a mulher, ela é capaz de uma profundidade nos relacionamentos de uma forma muito mais fácil do que os homens. Os homens culturalmente são educados para esconder os seus sentimentos, né? Aquela velha frase que se fala para um menino: engole o choro, o homem não chora, coisa do tipo, vai forjando nessa criança essa forma de ser em esconder os seus próprios sentimentos. De alguma maneira também, quando os sentimentos que essa criança
expressa, não são validados, isso não é nada, isso para de frescura, qualquer coisa nesse sentido, também vai, de alguma maneira, bloqueando a capacidade que essa pessoa, né, essa criança que está em formação para ser um adulto, consiga falar sobre os seus sentimentos, né, a ponto de, na vida adulta, acontecerem situações em que a comunicação foi extremamente inadequada, né, e fazer com que isso se torne tão aversivo, né, ou a comunicação tão aversiva que com certeza absoluta não há capacidade de dialogar, não é? E é um tema bastante recorrente, como eu disse, no consultório. A maioria dos problemas envolve também problema de comunicação, problemas trazidos a um processo psicoterapêutico. Então, de qualquer maneira, nós estamos sempre trabalhando com a questão da comunicação. Então, a mulher, ela tem uma capacidade de expressar os seus sentimentos e ela fica feliz ao expressar seus sentimentos, porque essa é a maneira natural dela. Quando há um bloqueio de comunicação entre os parceiros e a mulher começa a se retrair, a relação começa a correr perigo, porque a pessoa, a mulher, né, a parceira, deixa de ter aquele elemento que é fundamental para qualquer relação, e em todas as suas dimensões, que é a espontaneidade. Ou seja, quando eu não consigo mais ser eu mesma, então o relacionamento está correndo perigo, né? Quando eu consigo ser eu mesma, eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar minhas besteiras, eu posso dar risada, eu posso ser eu mesma, porque eu sei que do outro lado não vai haver nenhum julgamento. Mas quando só uma das partes é espontânea, o outro se cala, rapidamente esta conduta do outro parceiro vai induzir a outra pessoa a começar a, no mínimo, se questionar, né? E isso, se já é um relacionamento estabelecido, como um casamento, conforme o tempo vai passando, a mulher vai se fechando sem que ela mesma perceba, né? E passa a não conseguir mais ser tão espontânea ali naquele relacionamento. Às vezes, em relacionamentos com amigas, por exemplo, ela consegue, porque ali não há julgamento, mas no relacionamento amoroso pode haver essa dificuldade. Então a gente brinca, né? As mulheres adoram DR e os homens não. Os homens são objetivos, não querem falar sobre nada, vamos viver um momento e pronto, sem nenhum tipo de consideração a respeito da situação. A maioria é assim, dificilmente um homem que tenha uma alma mais feminina vai entrar nesse aspecto, né? De gostar de discutir a relação, de aprofundar aquilo que acontece no seu dia a dia. Vamos conversar, é tão bom. Isso aprofunda a relação, faz com que a relação entre num outro nível, né? E que possa permanecer saudável, vamos dizer assim. É isso. Quarto, aceite as diferenças entre você e o parceiro. Discutir a relação não costuma dar certo porque os parceiros não aceitam as diferenças expressivas entre eles. Embora um casal tenha se juntado por encontrar pontos semelhantes um no outro, as distinções ainda estarão presentes entre eles. As pessoas, no geral, tendem a ver o mundo somente com os seus próprios olhos. Sendo assim, têm dificuldade para se colocarem na posição do outro e entenderem a realidade através da visão de mundo dele. Sempre que for conversar com o seu cônjuge, tenha em mente que vocês são pessoas distintas e não têm a obrigação de pensar igual
ou de modificar o pensamento e ou comportamento somente para agradar um ao outro. Aliás, já fiz aqui um vídeo falando que os relacionamentos complementares, ou seja, onde há diferenças, são os relacionamentos que mais podem trazer ganhos, né, evolutivos, porque justamente eu aprendo a me colocar no lugar do outro, a entender a perspectiva de vida do outro, e isso vai me acrescentar. Se o outro fizer a mesma coisa, maravilha, temos um relacionamento de muito crescimento. Mas quando há a necessidade de afirmar que o meu ponto de vista é que é o certo, sem conseguir entender, né, a psicodinâmica do outro, né? Não só em relacionamentos amorosos, como o texto fala, em todos os tipos de relacionamentos. Podemos falar isso em relação a relacionamentos familiares, por exemplo, onde existem muitas contendas, não é? Por não haver essa abertura para se colocar no lugar do outro e entender, né? Existe muito julgamento, começa com julgamentos na família e se estendem para a sociedade, né? Mas quando uma pessoa toma determinada atitude, nunca se pergunta o porquê, simplesmente já se julga, se critica, se condena e não se coloca no lugar do outro para entender quais foram as motivações que levaram aquela pessoa a tomar aquela decisão, a ter aquela atitude, não é? Então, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, eu acredito que em todas as dimensões de relacionamento vai suavizar qualquer tipo de problema que nós possamos ter, mas desde que haja de verdade o diálogo e que uma das partes não tente se esconder, né? Quinto, vá com a intenção de resolver o problema. É importante solucionar problemas conjugais rapidamente. Eu estendo para todas as dimensões de relacionamento. Se você deixar muito tempo passar, guardar mágoas dentro de você e sentirá a necessidade de trazer o passado de volta em problemas atuais. Não inicie o diálogo pensando somente nas atitudes ou nas palavras que lhe magoaram. É importante sim expressá-las para que o cônjuge tenha ciência disso. Porém, não pressione sempre a mesma tecla em todas as conversas. Converse com a pessoa amada com a intenção de resolver o problema em questão. Não mencione problemas resolvidos anteriormente ou aponte os defeitos dele como as causas do atual desentendimento. Essa postura gera mais raiva e decepção. Eu diria que quando existe uma conversa, mesmo que seja unilateral, em que uma das partes expressa o seu descontentamento com alguma das atitudes, né, que o outro tenha em todas as dimensões de relacionamento, em especial, claro, relacionamento conjugal, mas e não há o empenho em a pessoa do outro lado ouvir ou tentar resolver esse problema ou tentar minimizar esse problema e aquilo volta, né, como problema principal na questão ali envolvida que vai ser conversada, né? É desgastante, porque quando eu ouço de alguém que alguma forma minha de ser incomoda, eu primeiro tenho que analisar, né? Claro que não é a opinião de pessoas que são de alguma maneira mais distantes de mim, tem que ser pessoas próximas, né? E que tenham uma importância para mim, para que eu possa considerar a opinião delas e tentar entender aquilo do meu comportamento que gera algum tipo de problema no outro, né? Como é que eu posso melhorar isso?
essa é uma das formas, talvez, de mostrar amor ao outro, não é? É tentar não expressar aquele comportamento que gera algum tipo de problema na relação, em qualquer dimensão. Mas quando eu não consigo fazer isso, quando eu permaneço naquele comportamento, naquela defesa muito arraigada, não me abro para nenhum tipo de mudança, isso começa a colocar o relacionamento em perigo. Em relacionamentos familiares, o que a gente diz, né? Ok, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, você não tem como eliminar da sua vida, então tente um relacionamento mais social só possível, né? Aquela coisa formal, bom dia, boa tarde, boa noite e tudo bem, sem grandes trocas de intimidade, para que não aconteça nenhum tipo de problema e que ele não possa ser resolvido, ou que venha uma atitude do outro lado, que sempre vem. Tô com uma paciente assim, nossa senhora, do irmão, meu Deus do céu, e se bobear, sai no soco. Então, assim, não converse, a pessoa está num canto, você vai para o outro, né? Para não acontecer isso, porque são dois adultos e não há a mínima possibilidade de mudança do outro lado. É o irmão que é bastante problemático. Então, ok, vamos viver, né, em paz, sem trazer à tona nenhum tipo de problema na relação, né? Conviver o mínimo possível e com o mínimo de profundidade para que não haja nenhum suscitar de problemas que não podem ser resolvidos, né? É isso. Então, gente, resolvi já ir comentando melhor, porque senão teria que voltar tudo e o texto, ou melhor, o vídeo ia ficar muito longo. Mas é isso. Problemas de comunicação, eu diria que são os maiores problemas no ser humano, né? Dizer o que eu penso do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa, é um grande aprendizado que a gente pode levar a vida inteira e nunca conseguir. Esse é o problema, né? Mas é isso, né? Se você tiver um grande problema de relacionamento, de comunicação no relacionamento, em qualquer dimensão, procure um profissional que vai poder identificar quais são os problemas relacionados a esse tema, para te orientar, te aconselhar para que as coisas possam melhorar. Problemas de comunicação na vida profissional geram muitas dificuldades e às vezes trocas de emprego, porque a pessoa não consegue administrar a comunicação, certo? Então é um tema bastante importante. Voltando à importância do diálogo nos relacionamentos, vamos refletir bastante sobre tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus, um excelente domingão. Beijo!